Desde o dia 2 e ao longo de todo este mês, nós costumamos olhar especialmente para os nossos entes queridos que já se foram desta vida. Nós os imaginamos sussurrando aos nossos ouvidos: pensem em nós, rezem por nós. Ao mesmo tempo, ao lembrar dos nossos mortos, lembramos também que nós iremos morrer um dia que não sabemos a data certa, só sabemos que ela vai se aproximando rapidamente. Rápido como a areia da ampulheta, ela vai se estabelecendo da parte de cima para a parte de baixo. E se o tempo passa depressa, precisamos aproveitá-lo para fazer coisas que tenham valor de eternidade. Ações que têm valor diante de Deus. Na verdade, tudo o que fazemos ou é a serviço de um Senhor ou a serviço de Deus. Porque Jesus Cristo diz-nos claramente que ninguém pode servir a dois senhores. Ou servimos a um Senhor com minúsculo, ou servimos ao Senhor com maiúsculo. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Nosso Senhor deixa claro quem são esses dois senhores. Um é o dinheiro, e tudo que o dinheiro compra. Outro é nosso Deus. Por isso não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E ainda diz que viver para ter dinheiro, para ter bens materiais, viver para, é abominável para Deus. É abominável. Ou seja, se as nossas preocupações maiores são a de juntar riquezas materiais e não a de buscar a Deus, então a nossa atitude é abominável para Deus. E por isso ele não poderá nos dar uma recompensa depois desta vida. Mas o que é propriamente buscar a Deus? Ou melhor, o que é que na nossa conduta agrada a Deus e ele não rejeita? Fundamentalmente, o que tem valor para Deus são as obras que nos façam crescer em maturidade humana, em sabedoria e em crescimento espiritual. Concretamente, atividades que nos façam mais idôneos, mais santos. Porque assim Jesus Cristo, enquanto homem, cresceu, também em idade, em sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens, conforme São Lucas completa a biografia da infância de Jesus. Se cuidarmos disto, se a nossa intenção e nosso projeto de vida, a nossa direção de vida é esta, a morte não nos haverá de pegar de surpresa. Nos esquivaremos com elegância e agilidade da sua foice. Para reforçar a sua exortação
a não servirmos o dinheiro em vez de Deus, nosso Senhor diz-nos: que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a prejudicar a sua vida? Claro que ele está falando a vida eterna, a vida em Deus. Vamos entender bem isto que nosso Senhor nos diz, é importante. Há muitas coisas que nós podemos ganhar nessa vida e que não comprometem a nossa vida eterna. Até pelo contrário, nos ajudam a ganhá-la. Ter um bom salário, ter cargos, ganhar competições, tudo como fruto do nosso trabalho honesto, da nossa intenção honesta de servir, sermos bons servidores, bons cidadãos, competentes, responsáveis naquilo que nós fazemos, nos segmentos onde nós nos encontramos e podemos servir, e podemos atuar e podemos crescer, seja no campo econômico, campo político, campo familiar, campo esportivo, campo social, todos os segmentos em que nós, então, podemos atuar e estar presente. Cuidar da herança que nós recebemos, ganhar presentes, elogios justos, etc. Tudo isto podemos adquirir, podemos envolver-nos e estar dentro do serviço a Deus, desde que ganhamos tudo isso como fruto de atitudes honestas e não corruptas e egoístas. Porque, do contrário, nós podemos até passar muito bem nesta vida, porém, perderemos a vida eterna. A nossa felicidade total não está neste mundo. Deus não nos criou para passar bem aqui simplesmente. Por isso, os bens materiais, a saúde, só servem se forem meios para nos sustentarem no caminho rumo a Deus. Nunca ponhamos neles o nosso fim, porque são simples meios. Outra ideia que Jesus Cristo manifestou para reforçar esse seu ensinamento, nós encontramos naquilo que ele disse a São João no Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Escreve: felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Vemos como é animador e esperançoso pensar assim e viver assim, né? Nessa perspectiva de que as nossas obras nos sigam e possamos morrer em paz, descansar em paz, né? Morrendo no Senhor. Jesus, portanto, nos aconselha a realizar boas obras, ações virtuosas, estando na graça de Deus, estando com o Senhor. Daí que advém a importância dos sacramentos, da vida de piedade. E Jesus Cristo também nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, está se referindo à nossa morte: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus.
Então, de maneira que nós devemos sempre estar nos perguntando, e o fazemos agora de uma maneira especial, neste momento de recolhimento, de reflexão, se estamos fazendo o que Deus quer que façamos. Porque não basta fazer coisas boas, mas temos que fazer aquelas que Deus quer que as façamos. Quer dizer, um homem pode trabalhar muito. É algo bom trabalhar muito e bem. Mas se trabalha muito e descuida da família, isso não é bom. Não é a vontade de Deus. Porque se trabalha precisamente para servir a família, para dedicar-se à família, para estar na família, ou pode estar muito na igreja, mas descuidando do trabalho. Mas um trabalhador, aquele que está no mundo e deve realizar as suas obras no mundo, não pode estar muito na igreja. Tem que estar muito em Deus, muito nas coisas de Deus, na sua vida de piedade intensa, ajudado também pela igreja, templo material. Aqui, neste momento, este Pilotis é um templo material de Deus, né? Pode-se dizer que é uma igreja, mas não podemos estar aqui todo o tempo. Pode cuidar muito dos pais, pode cuidar muito dos irmãos, mas não dar atenção devida à esposa, aos filhos. Pode ser muito caseiro e descuidar da vida social, etc. Então, todas as coisas têm que estar muito equilibradas e têm que ser vividas. Às vezes, evidentemente, há épocas em que o trabalho exige mais, ou a família exige mais, ou a igreja exige mais, um dia de retiro, uma semana de retiro, mas isso são coisas pontuais. Habitualmente, tudo tem que estar muito equilibrado. Temos que ter uma hierarquia nas coisas que façamos, de modo que consigamos atender tudo da maneira certa: vida religiosa, vida familiar, vida trabalhista, vida social, no equilíbrio. Se nós temos a intenção de ir para o céu, essa é a nossa meta, esse é o rumo que damos à nossa vida, então vamos colocar todo o esforço do coração para fazer o que Deus quer que façamos em cada momento. Ninguém faltará à missa se tiver essa meta. Ninguém. Nenhum domingo. Ninguém deixará de rezar e orar nenhum dia se tiver essa meta. Ninguém desentenderá a esposa, os filhos e a casa se tem essa meta, se é um homem casado. Não deixará de atender os mais necessitados, aqueles que precisam da nossa ajuda concreta, específica, em momentos especiais. Nós temos a experiência de que o nosso querer, ele se torna poderoso quando temos um grande interesse por algo, um grande amor. Então, nós nos envolvemos nisto, nós nos dedicamos a isto. Certos homens, por exemplo, que dizem não tem tempo para ir à missa, não tem tempo de vir ao recolhimento, de fazer a oração, de conversar com seus filhos. No entanto, conseguem passar horas e horas no celular, nas redes sociais, vendo séries e mais séries, e etc. Então, é que os seus interesses onde estão? Não estão naquilo que Deus quer onde estejam os seus interesses. Não tem tempo de ir à missa, etc., porque isso não lhe interessa ao seu egoísta coração. Mas um coração apaixonado, ele cria tempo. Um coração apaixonado por Deus, pela sua família, apaixonado pelo seu trabalho, apaixonado pelo mundo, apaixonado pelo município, inventa o tempo para se dedicar em todas as coisas que pode se dedicar para que realize, de acordo com a sua tarefa, a sua missão no mundo, aquilo que Deus quer que realize, né?
multiplicando o tempo, acabando encontrando tempo para fazer tudo, para ir na missa, para fazer oração, para dedicar-se à família, para trabalhar as horas necessárias, para cuidar da vida social e política de uma nação. No seu livro A Paciência, Francisco Fausto, ele relata as lembranças de uma filha sobre os seus pais já falecidos. E eu queria, então, ler a vocês um trecho desse relato muito interessante. Diz ela: meus pais eram do Opus Dei. Relembro comovida as dificuldades financeiras, porque a nossa família numerosa passou. E os equilíbrios que papai era obrigado a fazer para conjugar aulas na faculdade, onde era professor, práticas de laboratório, trabalho em uma fábrica, preparando-se para um concurso e ainda dando aulas particulares. E conta a emoção que sentiu quando, folheando a correspondência paterna, descobriu que São José Maria tinha transcrito, no ponto 986 do livro Sulco, palavras de uma carta de seu pai a São José Maria. E o que o seu pai dizia a São José Maria, e ele transcreve neste ponto do caminho, é isto: não irá rir, padre, se lhe disser que faz uns dias me surpreendi oferecendo ao Senhor, de uma maneira espontânea, o sacrifício de tempo que supunha para mim ter de consertar um brinquedo estragado de um dos meus filhos. E a resposta de São José Maria: não sorriu, fico feliz. Com esse mesmo amor, Deus se ocupa de recompor os nossos estragos. Isso é um pai de família santo, que se dedica muito a muitos trabalhos, mas não deixa de dar esse tempo para consertar brinquedos dos seus filhos. E a sua filha continua no seu relato: tenho recordações muito vivas dessas cenas. As bonecas descabeçadas ou sem pernas, a peça que precisava ser colada, tudo isso nós sabíamos que, deixando na mesa do escritório de papai, tornaria a adquirir rapidamente a sua forma original. Que pouco valorizávamos, naquela altura, o ato heróico que podia significar para ele o fato de gastar 10 ou 15 minutos. Mas como valorizava aquela alma a quem Deus, através do espírito do Opus Dei, lhe saía ao encontro desses pormenores minúsculos, mas grandiosos, por estarem cheios de amor. E há uma virtude que, se crescemos nela, se nos esforçamos por crescer nela, nos ajuda a fazer muitas coisas. Todas as coisas que Deus quer que façamos, de modo hierárquico, é a virtude da ordem. Uma característica marcante da santidade do fundador do Opus Dei foi a sua capacidade de trabalhar muito e intensamente, sem nunca perder a paz, porque era um homem ordenado, porque tinha tudo bem planejado, sabia dar importância ao que verdadeiramente era importante. Era ordenado por propensão natural somática. Mas ele se esforçou por ser mais ordenado ainda, por virtude. Numas anotações íntimas que ele escreveu em 1932 sobre a sua luta por crescer nas virtudes, dizia que tinha necessidade de melhorar muito nesta virtude. E nós entendemos isto, considerando o ano que ele diz isso, 1932, porque
naqueles anos, o seu trabalho estava cheio de imprevistos. Atendia muitos moribundos nas casas dos bairros pobres, nos hospitais abarrotados e precários. E os moribundos, eles não anunciam, né, que quando vão morrer. E, de repente, as irmãs, aquelas damas apostólicas que cuidavam muito disso, dos pobres, dos doentes, nos hospitais, nos bairros, sempre enviavam mensagens: olha, tem um moribundo que precisa se confessar, que precisa da unção dos enfermos. E ele, então, saía a atender aqueles moribundos, né, exercendo essa atividade incansável, né, por toda a cidade, preparando também milhões de crianças para a confissão e a primeira comunhão. E, além disso, dedicava várias horas à oração diante do Santíssimo. Rezava 3 rosários por dia, aproveitando aquelas caminhadas que ele fazia a pé de um lugar para outro, né? As damas apostólicas lhe davam, olha, uma lista de nomes, e ele então fazia o seu cronograma desde manhã, então ele saía, ia andando para atender aquelas pessoas em Madrid, e no seu trajeto ia rezando terços, 3 rosários por dia. Naquela época eram 3 mistérios, portanto, 45 mistérios ele rezava por dia, não é verdade? Se eu estou certo, se eu não errei na conta, né? Lia a liturgia das horas com pausa e atenção. Ou seja, mesmo sendo ordenado por natureza, por constituição cerebral, quis empreender uma luta titânica para melhorar nesta virtude, para crescer pessoalmente nessa virtude, para atender mais pessoas que pudesse atender de acordo com o seu ministério, com a sua missão, a vontade de Deus, com o seu coração generoso, né? Sem deixar de ter trato íntimo e contínuo com Deus na sua vida de piedade, na sua vida sacramental. O tempo que nós temos é breve. Ele passa muito depressa e, de alguma maneira, Deus quer que nesses momentos em que vivemos especiais, nós tenhamos isto muito presente, porque vemos como somos muito sem condições para dominar a vida. A medicina não domina a vida. Os poderes, seja onde for, incrivelmente, né? Não é em países pobres, em países ricos que a pandemia está se manifestando, é em todo o mundo. Em todo o mundo, em todas as cidades do mundo, em todos os tempos, em todas as famílias. Todos estão sujeitos, todos podemos, né, estar sujeitos a pegar a doença, a morrer. E disso nós devemos estar presentes não só no tempo de pandemia, sempre, a qualquer momento, devemos estar preparados para o encontro com Deus, para deixar essa vida. Ontem já passou, hoje está passando, e daqui a algumas horas, amanhã será ontem. O tempo é como essa água que nós podemos obtê-la de uma torneira, de uma fonte, mas se nós pegamos com a mão, mas se nós não a bebermos logo, se nós ficarmos abobados e ficar olhando essa água, a vida, ela se escorre pelas frestas dos dedos e vai-se embora. E desperdiçamos, o tempo passa, e não cumprimos e não fazemos aquilo que Deus quer que cumpramos e façamos a cada momento na nossa vida. Comentando esse cuidado que devemos ter em aproveitar o tempo que é breve, São José Maria também ensina-nos assim: verdadeiramente é curto nosso tempo para amar.
sempre o amor presente, que a nossa essência como seres humanos e como cristãos, amar a Deus, amar ao próximo, amar a vida. É curto o nosso tempo para dar, para desagravar, para fazer as nossas penitências pelos que não fizemos bem feito, claudicamos, erramos. Não é justo, portanto, que o desaproveitemos, nem que atiremos irresponsavelmente esse tesouro pela janela fora. Não podemos desperdiçar esta etapa do mundo que Deus confia a cada um de nós. De maneira que estas reflexões nos sirvam para considerar seriamente, profundamente, se estamos, de fato, realizando aquilo que Deus quer que realizemos. Se temos uma hierarquia de valores, se temos nosso tempo bem ordenado para realizar tudo o que podemos fazer, sabendo que, evidentemente, há imprevistos e nem sempre nós vamos conseguir fazer tudo o que a gente planeja e quer fazer, mas pelo menos planejamos, nos esforçamos e damos o nosso tempo. São José Maria também dizia que ele planejava o seu dia, tinha as suas tarefas e procurava realizá-las de acordo com uma hierarquia, mas chegava no final do dia e muitas coisas que ele tinha planejado, tinha pensado que poderia fazer, não conseguiu fazer. Paciência, porque também é um dever dormir. E tinha planejado também dormir e descansar para começar no dia seguinte. Então, aquelas coisas que foram deixadas, porque uma tarefa que se pode pensar que ia levar um tempo tal, levou um tempo a mais. Então, ela suplantou, ela eliminou outras tarefas menores que não poderiam ser feitas, mas realizou o que era mais importante. E assim é a nossa vida, sem desperdiçar, sem deixar que os nossos tempos, os nossos dias sejam gastos com bobagens, com coisas que não têm a sua importância, quando há tantas coisas que têm que ser realizadas, porque o tempo passa, o tempo é breve. Deus, na sua sabedoria, estabeleceu um tempo determinado para cada um de nós. Como dizia no começo, ninguém sabe quanto é esse tempo, quantos anos de vida Deus estabeleceu para que Ele possa nos chamar e dar-nos a sua recompensa. Nós vemos na história da Igreja como há santos e santas aos quais Deus deu pouco tempo, muito pouco tempo. No entanto, realizaram coisas que a gente fica admirados, porque rezaram muito, porque se mortificaram muito e trabalharam muito. Basta pensar nos pastorinhos de Fátima. Jacinta Marta, com 9 anos. Francisco Marto, com 11 anos. Deram a vida e foram santíssimos. Santa Teresinha, com 24 anos. Santa Catarina, com 33, e assim por diante, tantos outros que a gente podia mencionar, né? E também santos modernos, santos recentes, como Marcelinho, um supernumerário, Santa Catarina, com 28 anos, deu a sua vida, procurador da República, santo, cumpriu a sua missão. É o tempo que Deus lhe deu para que fosse santo, e o foi, e fez o que tinha que fazer. E assim é que cada um, então, precisamos sempre estar pensando neste tempo que Ele espera que realizemos aquilo que para o qual Ele nos criou, para o qual Ele nos mantém vivos. Para que Ele nos mantém vivos? Para nos proteger de um vírus? Ou para realizar aquilo que temos que realizar em cada momento, com generosidade, empenho, dedicação? Vivemos para sobreviver ou vivemos para ganhar a vida eterna?
nosso tempo acaba e já não podemos crescer, porque morre-se uma só vez, como diz e revela-nos claramente o autor da carta aos Hebreus. Né? Morre-se uma só vez e depois vem o juízo. Peçamos, então, a intercessão de Nossa Senhora, Mãe Santíssima, que ela nos ensine a contar bem os nossos dias, como uma boa mãe que ensina a tabuada para os seus filhos. Pois que ela nos ensina essa tabuada de contar bem os nossos dias, para alcançarmos a sabedoria do coração.